Fala galera, boa noite, tudo bom com vocês, turma? Turma, bora aí para mais uma aula, né? Na verdade, nossa primeira aula de fato, digamos assim, de banco de dados. Na nossa última aula, eu apresentei para vocês as bases tecnológicas, demonstrei ali um pouquinho do planejamento de trabalho durante o semestre, comentei sobre o que nós vamos estar trabalhando, né? E também passei uma avaliaçãozinha diagnóstica para poder entender como é que vocês estão vindo aí para esse segundo módulo, qual é a bagagem que vocês estão trazendo, porque existem algumas questões, né, algumas práticas, digamos assim, que nós vamos aplicar nesse semestre, que precisa muito que vocês tenham fixado determinado conhecimento lá do semestre anterior, para a gente conseguir dar fluir melhor a nossa aula, né? Para que vocês possam saber como se trabalham aí os relacionamentos entre as tabelas, quais são os tipos de dados que existem e algumas outras situações aí, beleza? Então a gente vai pegar essa nossa aula de hoje para fazer uma revisão, até mesmo baseado na avaliação diagnóstica, né? Então eu corrigi a avaliação diagnóstica, vou retornar para vocês aí o feedback do que eu senti, beleza? E aí, dentro dessa própria revisão, né, eu não vou pegar um momento específico para ir corrigindo questão por questão, porque eu vou abordar as questões já dentro da própria revisão. Então, em determinado momento, eu vou falar, então, turma, lembra que lá na avaliação diagnóstica eu perguntava para vocês quais eram as três formas normais de banco de dados, né? Então, as três formas normais é isso, isso e isso, dentro da própria revisão, tudo bem? De toda forma, estou enviando também para vocês aí, né, em anexo, junto com a postagem da aula, um arquivo .txt com as respostas, tá? Então, se você quiser abrir esse arquivo .txt e dar uma comparada lá nas respostas, eu coloquei de uma forma descritiva, assim, como se fosse mesmo um bate-papo, né, para que vocês possam ali ter como referência. De toda forma aí, a gente vai fazer essa correção e revisão aqui juntos, beleza, turma? Então, bora começar aqui. E o primeiro tópico aí que a gente vai estar abordando nesse momento, né, é algo que é, digamos que o ponto principal, né, que é o introdutório, a base, que é saber o que é um banco de dados, né? Então, afinal, o que é isso, né? O que é um banco de dados que a gente vai estar que vocês já aprenderam no semestre passado e que a gente vai estar dando sequência nesse semestre. Mas o que é um banco de dados, né? Então eu coloquei aqui algumas definições, tá? Que dizem o seguinte: banco de dados são um conjunto de arquivos ou dados relacionados entre si, com registros sobre pessoas, lugares ou coisas, tá? E aí vai muito da criatividade, da necessidade de cada um de nós, o que nós podemos armazenar dentro de um banco de dados, beleza? Não há limites do que a gente possa querer guardar lá. Uma das definições de banco de dados afirma que se trata de uma coleção de dados que se relacionam de modo que criem algum sentido, isto é uma estrutura bem organizada de dados que permitem a extração de informações. Assim, são muito importantes para as empresas e tornam-se a principal peça dos sistemas de informação. Beleza? Então, turma, eu destaquei duas palavras aí, ó, que são dados e informação, para a gente poder debater aqui um pouquinho, né, a diferença entre dado e informação, tá? Então, o que é dado? Dado é um valor bruto sem nenhum sentido que nós armazenamos dentro de um determinado local, tá? Fazer aqui uma análise com vocês. Se eu falar para vocês 5:20, tá? Vocês não vão saber o que se trata 5:20. Será que 5:20 é o quê? É a hora que começa alguma coisa? É o valor de alguma situação? Então, de algum produto, né? Então, a gente não sabe. Se eu só falar para vocês 5:20, você não vai saber o que é 5:20, beleza? Então, isso é um dado. É só uma parte de um conjunto, né, que nós armazenamos, tá? E aí, a partir da análise desses dados, nós conseguimos extrair e gerar informações, beleza? Agora, se eu falasse para vocês que esse 5:20 está guardado dentro de um campo chamado valor,
Aí vocês já vão saber que 5,20 se trata do valor de algo e não mais de um determinado horário, né? Então já começa a mudar um pouquinho o cenário. E se esse valor de 5,20 estivesse, por exemplo, dentro de uma tabela chamada produto e essa tabela estivesse dentro de um produto chamado posto de gasolina, por exemplo, você conseguiria criar, né, a partir só daquele 5,20, você foi ampliando o seu leque de visualização e você já sabe que esse 5,20 pode se tratar do valor do etanol, do valor da gasolina, do diesel, enfim. Tá? Então, a partir daquele dado 5,20, a gente consegue fazer toda uma análise. E aí, isso fica registrado, né, o banco de dados, ele uma das características dele é que ele mantenha um lastro, né, mantenha um histórico, porque a gente consegue saber se esse valor de 5,20 é o valor mais alto da semana, é o valor mais baixo do mês, enfim, tá? Então existe essa diferença, né? O dado por si só, ele não traz nenhum significado, não traz nenhum sentido a nada, tá? E a partir da análise desse dado, nós conseguimos gerar informações. E isso é extremamente importante nos dias atuais, né? Nós sabemos aí que a competitividade entre as empresas está muito grande e aí qualquer vantagem que você possa ter pode fazer a diferença para o seu negócio, né? Tanto para o sucesso como para o fracasso, beleza? E isso é muito importante por conta dessa questão dos dados. Diziam, né, que é algo que poderia motivar uma terceira guerra mundial era a água, em outro momento era o petróleo, mas eu vejo que também uma das possibilidades é a questão do dado, a questão da informação, né? A gente sabe que é muito competitivo essa análise, tanto é que existem profissionais que são extremamente capacitados diariamente aí para conseguir fazer a análise dessas informações, né? Existe uma profissão específica para isso, tem os DBAs, tem o pessoal que trabalha com o Business Intelligence, tem a galera de Data Science, então tem várias profissões, digamos assim, né? Vários setores, cenários que trabalham única e especificamente com essa questão de dados, beleza? O Big Data também, enfim. Então, primeira questão que eu gostaria de destacar com vocês é isso, tá? Essa diferença entre dado e informação, tá? Bom, e aí, já que vocês estão aí no segundo semestre de banco de dados, né? É importante que vocês saibam, como eu comentei, existem várias possibilidades, né? Que pode se trabalhar com dados, mas basicamente o que é mais popular é o famoso DBA, beleza? Então você vai ouvir alguma pessoa, talvez você escute alguém falando, eu trabalho como DBA ou eu quero ser um DBA. Enfim, o que é um DBA, né? Um DBA, ele significa aí, tá? Um Database Administrator, beleza? Então é um administrador de banco de dados. E isso é uma profissão que, se vocês derem uma pesquisada, vocês vão ver que é bem procurado, né? Tem um reconhecimento bem bacana no mercado. E eu trouxe aqui algumas possibilidades. Eu espero que daqui a algum tempo que vocês possam pegar o gostinho por banco de dados, né? Eu gosto demais disso, dessa parte de dados, de análise para gerar tomadas de decisões, né? E algumas das funções que um DBA faz, eu quis trazer para vocês saberem se de repente você pegar um gosto por isso, no que você pode estar atuando, né? Então, um DBA basicamente ele desenvolve e administra, né, um banco de dados, cria estratégias e procedimentos, aquilo que eu comentei com vocês, a partir da análise dos dados, né, e somos nós, os DBAs, né, eu falo nós porque nós estamos estudando isso, tá? Que vamos fazer essa estratégia para a tomada de decisão das empresas a partir dos dados que nós estamos analisando, tá? Então é algo bem bacana. Um DBA também ele pode aplicar restrições de segurança, então você aplicar ali o que determinada pessoa pode ou não pode acessar, pode ou não pode visualizar, tudo isso quem comanda é o DBA, né? Definir estratégias de backup e recuperação de dados, recuperação de informações, né?
e também fazer a parte que monitora o desempenho e atende às necessidades do negócio. Então, ser um DBA não consiste só em você ir e criar um banco de dados e ficar guardando informações ali dentro, certo? É muito mais do que isso, é você conseguir fazer a análise, conseguir fazer a parte de segurança, a parte de poder também monitorar se essas informações estão fáceis e se não tem nenhum problema em questão da aplicação e até o banco pegar a informação e retornar de uma forma rápida e de uma forma confiável também, beleza? Que entra nessa parte aqui de monitoramento do desempenho. Então essas são algumas, né, das funções aí que um DBA pode estar exercendo, beleza, galera? E falando um pouquinho aí, né, sobre os SGBDs, o que é um SGBD, né? Então, se você um dia quiser ser um DBA, você vai precisar trabalhar com um desses SGBDs, né? Aqui tem alguns exemplos, mas, enfim, existem N outros aí que você pode também aprender e conhecer, trabalhar, enfim, beleza? Então, o que é um SGBD, né? O famoso SGBD. Então, o SGBD ele é um software utilizado para gerir banco de dados, além de ser uma ferramenta, além de ser uma aplicação que gera uma interface entre o usuário e o banco em si. Tá? E aí tem alguns exemplos, só para dizer o que é o SGBD, né? Então, o SGBD ele significa aí Sistema Gerenciador de Banco de Dados, tudo bem? E aí nós temos alguns modelos de banco de dados aqui, alguns bem famosos que vocês já devem ter ouvido falar, outros talvez nem tanto, beleza? Então nós temos aqui o MySQL, que é o que nós vamos estar trabalhando nas nossas aulas, inclusive acho que vocês já tiveram uma palhinha no semestre passado de conhecer um pouco a interface, como é que funciona ali a parte dos comandos, né? Entender um pouquinho sobre a linguagem SQL em si. Temos também um outro muito grande, muito famoso, que é o Oracle. Tá? Então aqui é um banco de dados da Oracle. O MySQL, agora, se eu não estou enganado, ele era da IBM, mas parece que a Oracle comprou algo assim. Eu vou levantar essa informação se ele ainda permanece sendo da IBM, né, ou se ele é da Oracle. Mas se eu não me engano, ele foi criado aí pelos engenheiros da IBM e aí a Oracle fez a aquisição. Temos o MariaDB, né? Então o MariaDB é como se fosse aí um galho, uma ramificação do MySQL. Os dois são muito parecidos, beleza? Tanto é que em alguns erros, quando acontecer alguns erros, eu vou mostrar isso para vocês no sistema depois, ele aparece como sendo um erro do MariaDB, né, ao invés do MySQL, mas isso não impacta em nada, são muito parecidos, assim como também o Oracle, o SQL Server, o Postgres, né, os comandos são muito próximos aí, a questão da estruturação do banco de dados, né. Então aqui são algumas das ferramentas que nós podemos utilizar para trabalhar com banco de dados, beleza, galera? Temos aqui o Firebase, o Postgres, o DBase, o SQL Server, o banco de dados da própria IBM, tudo bem? Então, só para que vocês saibam aí, né, quando a gente falar SGBD, a gente está querendo falar sobre um sistema por onde nós operamos os bancos de dados, tá? E esses SGBDs, eles têm algumas características muito importantes para que possam fazer as coisas darem certo sem nenhum risco aí, né, a perder algum tipo de informação. São 7 características extremamente importantes, tá? E eu vou comentar aqui rapidamente um pouquinho sobre essas características para que vocês saibam, né, o que essa ferramenta nos permite fazer. Então, todo o SGBD, né, todo o sistema gerenciador de banco de dados aí, ele tem que nos permitir, ele tem que ter o controle de redundância, beleza? Então, o que seria esse controle de redundância, né? Para que os dados possam ficar ali armazenados de uma forma estruturada, de uma forma que faça sentido, né? Nós precisamos ter um controle de redundâncias e aí os SGBDs eles oferecem algumas características, como por exemplo definir se um campo ele é único ou se um campo ele é chave primária, porque se bater uma informação que já existe ali dentro, ele não pode deixar essa informação ser cadastrada novamente. Então pense no seguinte, você vai fazer o seu cadastro, eu vou pegar aqui o exemplo, sei lá, você vai fazer o seu cadastro em um banco. Então,
primeira vez que você está entrando nesse banco, você nunca tinha tido nenhum contato com o banco, você vai lá, abre a sua conta, né, passa todas as suas informações e beleza. Suponhamos que por algum motivo você perdeu o contato com esse banco, né? Sei lá, mudou de agência, mudou de estado, não está mais trabalhando com aquele banco e 30 anos depois você retorna naquela mesma agência e diz que você tem interesse em abrir uma nova conta. Os seus dados, o seu CPF, por exemplo, que é um dado único, ele já vai estar cadastrado naquela base, né? Ou deveria estar cadastrado naquela base. Então, nesse momento, o SGBD ele tem que avisar, né, para a pessoa que estiver manipulando o sistema, falar, olha, esse fulano aí, ele já está cadastrado aqui, eu não vou deixar você cadastrar ele de novo, porque o CPF dele já consta. Senão, imagina só, todas as vezes que uma pessoa for em um determinado local, ficar cadastrando várias e várias vezes essa pessoa, né, seria uma loucura. Então, todo esse GBD tem que oferecer esse controle de redundância, tá? É preciso ter um compartilhamento de dados. O que quer dizer esse compartilhamento de dados, né? Quer dizer o seguinte, vamos pensar em um sistema web, beleza? Um sistema web, ele pode estar sendo acessado de vários lugares do mundo, inclusive, ao mesmo tempo, por pessoas diferentes, tá? E esse sistema, essas várias frentes de entrada de um site, ele acessa um único banco de dados. Então eu vou pegar o exemplo aqui das Americanas, tá? Você tá na sua casa aí e aí você abre o site das Americanas e vê lá uma super promoção do Play 5 por R$ 2.000. Só que resta apenas uma unidade, tá? E aí o seu colega lá da casa dele, a muitos quilômetros de distância de você, acessou também e viu essa promoção. Só que você foi mais rápido no gatilho, né? E você adicionou esse produto no seu carrinho. Só que suponhamos que a sua velocidade foi só 1 segundo mais rápido do que a velocidade dele. E aí o SGBD ele precisa ter esse controle, né? Não só o SGBD, não só a parte de banco de dados, mas toda a lógica da aplicação precisa ter esse controle de quem acessou o dado primeiro. Precisa ter esse compartilhamento para que todo mundo veja a informação ao mesmo tempo, mas ele não pode deixar todo mundo modificar essa informação ou fazer alguma situação com essa informação enquanto o outro também estiver trabalhando com ela, beleza? Então eu não posso permitir que determinada pessoa tenha adicionado um único produto no carrinho. A gente sabe que isso acontece, né? Já existem alguns relatos de falha com relação a isso. E as empresas elas trabalham para melhorar essa questão, né? Mas não pode deixar acontecer essa questão de fulano comprou a última unidade que tinha do PlayStation 5 e aí o fulano A, e aí deixar com que o fulano B também faça a aquisição dessa uma única peça, né? Precisa ter esse controle ali, beleza? Os SGBDs também precisam oferecer controle de acesso. E é isso daqui é algo muito comum, né? A gente conhece aí inúmeros exemplos de aplicações que quando você acessa, você tem lá os níveis de acesso, né? Você, por exemplo, não pode acessar, vamos pegar aqui o site da Udemy, e aí com o seu tipo de usuário ir lá e excluir um curso ou editar uma determinada aula, você não tem esse poder, né? Só quem tem esse poder é o proprietário daquele determinado conteúdo. Então, isso também é uma característica que o SGBD nos oferece, né? É permitir esse controle de acesso, tá? A próxima característica é a esquematização. Então, o que seria essa esquematização, né? Seria basicamente oferecer de alguma maneira uma interface que nos possibilite visualizar não só o código em si, mas também, sabe lá, o nosso famoso Derimer que vocês aprenderam no semestre passado. Então, eu não sei qual é a ferramenta que vocês usaram, se vocês usaram o DB Designer ou se vocês usaram o BR Modelo ou até mesmo o próprio Workbench, tá? Mas o Workbench, por exemplo, ele oferece essa questão de esquematização para você de fato, né, criar o seu esquema de banco de dados ali de uma forma
de uma forma gráfica, e a partir daquela forma gráfica, o que é possível fazer, né? É possível a gente pegar aquele modelo, sabe as tabelinhas que vocês criaram lá, o MER? É possível a gente pegar aquele MER e fazer a conversão com alguns cliques no mouse. Vou até mostrar isso para vocês algumas aulas mais à frente. Com alguns cliques ele pega todo aquele diagrama e converte todo aquele diagrama em código, beleza? E também faz isso no sentido inverso. Se a gente tiver criado já o banco de dados físico, já codificou, criou as tabelas, os relacionamentos e tudo mais. Também existe a possibilidade de ele pegar o nosso código e converter o nosso código em diagrama para a gente poder ver como é que está a esquematização, né, do nosso banco de dados, se está de acordo com aquilo que a gente planejou, beleza? Interfaceamento, eu acho que isso daí é primordial, né, porque ele traz essa questão do interfaceamento, ele traz um tópico que é a possibilidade de ter uma interface amigável, né, de um acesso mais fácil, digamos assim, mais simples para o usuário que está manipulando os dados. Porque o banco de dados, não necessariamente a gente precisa de um SGBD, dá para fazer tudo via terminal. Você abre lá o terminalzão lá do sistema operacional e mete código lá e o negócio vai executando, né? Tanto é que em servidores, geralmente servidores, né, ele não tem interface gráfica, tá? Mas o SGBD traz essa questão para facilitar, para deixar mais amigável o trabalho, né, de conexão aí entre nós, os usuários, né, os DBAs, e o banco de dados em si, que está lá dentro do nosso HD. Beleza, galera? Então, CGBD, uma das características principais dele, né, na verdade, é esse interfaceamento. Ele precisa fazer o controle de integridade, né, verificar lá a questão das chaves primárias e das chaves estrangeiras, não permitir que uma chave primária que esteja vinculado a uma determinada tabela possa ser apagado ou possa ser modificado. Ele precisa por debaixo dos panos, né, algo ali muito rápido. E a gente vai ver isso no decorrer das aulas, quando a gente estiver manipulando as informações. Se a gente tenta inserir uma informação que não está de acordo com essas regras de integridade, o SGBD vai lá e instantaneamente já avisa, olha, você não pode fazer isso por conta disso e disso, tá? E ele também precisa oferecer um backup, né? Seja um backup manual, seja um backup automatizado, mas ele precisa oferecer essa questão de backup, que é primordial, né? Eu não sei se vocês já ouviram esse relato, mas lá no fatídico dia, né, 11 de setembro de 2001, muitas empresas elas quebraram, faliram e assim não é nem porque elas estavam dentro fisicamente dentro do World Trade Center, né, lá das Torres Gêmeas. Isso aconteceu, elas podiam estar, por exemplo, aconteceu em Nova York, elas podiam estar muito longe de Nova York, lá em Miami, na Califórnia, enfim, mas elas acabaram quebrando, por quê? Porque as Torres Gêmeas eram um grande polo comercial, né? Um centro muito grande ali comercial e empresarial, e as empresas faziam backups, né, dentro de servidores que estavam nas torres. Tá? E aí o que acontecia? A gente tem a redundância das informações, né? Só que o que aconteceu? Eles tinham o banco de dados principal na torre norte, digamos assim, né? E a redundância estava na torre sul. Por quê? Porque eles deviam imaginar, se acontecer um incêndio em uma torre, a gente tem o backup na outra, né? Se acontecer algum desastre em uma torre, a gente tem o backup na outra, mas eu acho que eles nunca poderiam imaginar que alguém jogaria dois aviões, né, cada um em uma torre, e elas viriam abaixo e acabaria com todos os backups que tinham ali. Então muitas empresas, mesmo que não estavam ali dentro das torres, acabaram quebrando, né, por ter perdido as suas informações. Imagina, você tem uma empresa de 20, 30 anos em operação no mercado e do nada o seu sistema cai, você não tem mais informação de quem você deve, de quem te deve, de nota fiscal, de produto, de nada. Começar tudo do zero, né? Então é uma coisa muito louca. E aí precisa oferecer essa questão de backup. E hoje tem até não é uma regra, né? Uma convenção de que
um backup precisa estar a, se eu não me engano, agora estou em dúvida se é a 25 ou 50 quilômetros de distância, né, do outro ponto de backup, tá? Então tem essa questão aí. E aí, falando um pouquinho sobre os modelos, né, existem 3 modelos, tá? Inclusive tinha uma dessas perguntas. Então, voltando, né, falando sobre as correções, algumas das perguntas que tinham lá era o que é, né, um sistema gerenciador de banco de dados, o que era um SGBD, e para vocês citarem pelo menos três características, então era esse ponto aqui, beleza? Tinha uma outra questão que eu perguntei quais eram os modelos de banco de dados, né? Então, existem aí 3 modelos de banco de dados, tá? Que é o modelo conceitual, o modelo lógico e o modelo físico. Eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês, então eu vou dar só uma pincelada aqui por cima, tá? Do que é cada um desses carinhas. Então, geralmente, acredito muito que o primeiro contato que vocês tiveram com o banco foi a partir do modelo conceitual. Né? O modelo conceitual é aquele modelo mais simples, aquele mais próximo, digamos, da realidade. Né? Em muitas das vezes, ele é estruturado, ele é rascunhado a próprio punho, né? Pega ali um lápis, vai rascunhando, porque esse modelo conceitual ele precisa ser o mais simples possível para você apresentar para o teu cliente, tá? Você como um DBA você precisa fazer análise do que é necessário, apresentar para o teu cliente para ele poder validar essas informações se está de fato correto. Então, o seu cliente, galera, ele não vai saber o que é uma primary key, uma foreign key, como que funcionam as constraints, o que é um varchar, o que é um decimal. Para ele, ele não faz ideia. Pode até ser que ele saiba o que é, né? Se ele for da área, ele pode até saber o que é. Mas na maioria dos casos ele não vai saber esses termos técnicos. Então o modelo conceitual ele aborda isso, apresentar, criar ali, né, um modelo mais simples para apresentar para o usuário, para o cliente, para ele poder validar. Foi validado? Show de bola. Foi validado, a gente entra no modelo lógico, tá? Então o modelo lógico ele já é um pouquinho diferente. No modelo lógico, ele já tem alguns termos mais técnicos, né? Então já acontece ali o relacionamento entre as tabelas. A gente pode definir as cardinalidades, pode definir as primary keys, as foreign keys, aplicar a normalização lá das 3 formas normais, beleza? Definir os tipos de dado, o que vai ser um varchar, de quantos caracteres, o que vai ser um int de quantos caracteres, se ele é auto-increment, se ele é um signe, enfim. É um modelo mais próximo do que vai ser implementado de fato no banco. Né? Na verdade, é o último passo antes da gente fazer a implementação física no banco de dados. Tá? A partir desse diagrama, né, dessa modelagem, a gente vai pegar essa modelagem e transcrever ela para código para criar o nosso banco de dados fisicamente, beleza? Que aí é o próximo modelo, que é o modelo físico. Só antes de eu entrar no modelo físico, né, eu coloquei aqui o objetivo do DER, né? Então, basicamente, o objetivo do DER é justamente isso que eu acabei de falar com vocês aí há pouco, né? Nós temos lá o DER e o MER que são próximos um do outro, tá? Mas basicamente essa questão da modelagem, né, no MER, ele traz aí todo esses conceitos técnicos, tá? Esses paradoxos aí para a gente poder tirar aquilo ali como base e partir para implementação, beleza? No modelo lógico, antes da gente entrar no modelo físico, e aí aqui já tem até uma outra questão, né, que era uma das questões lá da avaliação diagnóstica. Então, só para finalizar, né, o modelo lógico ele apresenta essas características, aqui eu vou detalhar um pouquinho mais, e o modelo físico, tá? Só para eu abordar os 3 tópicos, o modelo físico ele é a implementação de fato do banco dentro do nosso computador. Então é pôr a mão na massa, né? É ir lá codificar lá os create database, os create tables, os insert into, update, delete, enfim, beleza? Esse é o modelo físico, é pegar o que está no papel e transcrever para código para de fato funcionar dentro do nosso sistema, da nossa aplicação. Ainda aqui falando do modelo lógico, né, porque é onde a gente trabalha bastante esses aspectos aqui,
Nós temos o conceito de entidade e atributo, que era uma das questões que nós tínhamos lá na avaliação diagnóstica, beleza? Então, o que é entidade e atributo? Hoje, né, a partir de agora, a gente pode ser que você conheça por esse nome, tá? Mas pode ser que você conheça talvez por, ao invés de entidade, pode ser que você conheça pelo nome tabela. E ao invés de atributo, pode ser que você conheça pelo nome campo, beleza? Então, o que é uma entidade ou uma tabela? É um objeto ou evento do mundo real, né, sobre o qual desejamos manter um registro. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Nós podemos manter registros, né, sobre aluno, sobre carro, sobre produto, sobre fornecedor. Então, cada um desses itens aqui são itens do nosso mundo real que nós transcrevemos para o mundo computacional, ao qual nós desejamos guardar informações sobre ele. Tudo bem, galera? E os atributos é uma propriedade, né? É um campo ali, ou uma característica que descreve uma entidade, conhecido também como campo, aquilo que eu falei para vocês. Então, por exemplo, para nossa entidade aluno aqui, nós poderíamos ter os seguintes atributos, ou os seguintes campos. Tá? Nós poderíamos ter aqui o nome, o nascimento, o telefone, o RA e vários outros aqui, né, que pudéssemos ter a necessidade de guardar informação. Beleza? Então, basicamente, tá? Só para vocês terem essa visão, um atributo ou um campo é um item, né, uma característica que nós desejamos guardar a informação, e uma entidade é um conjunto desses atributos. Então, o conjunto, né, eu guardando aí o nome, o nascimento, o telefone, o RA, esse conjunto de campos forma uma entidade, tá? Que por sua vez, um conjunto de entidades, né, quando a gente estrutura tudo certinho, esse conjunto de entidades forma o nosso banco de dados. Perfeito? Então, essa é a questão da diferença entre entidade e atributo. Tudo bem? Só que esse itemzinho aqui, ó, atributo, ele tem alguns subitens dentro dele. Né? Nós temos alguns subitens dentro de atributo, que inclusive eu também perguntei lá para vocês, né, a diferença entre o que era um atributo-chave, um atributo composto, um atributo simples, um atributo multivalorado, enfim, tá? Que eu vou comentar um pouquinho com vocês aqui. Então, o primeiro que eu vou comentar é o que é um atributo-chave, beleza? Então aqui, ó, atributo-chave. Um atributo-chave ele deve possuir, né, um valor único, beleza? Então ele é um atributo que precisa ser único, e este valor ele é usado para identificar, né, unicamente um registro dentro da tabela. Então, geralmente, esse atributo, quando ele é um atributo-chave, ele é aquele cara que vai identificar todo o registro, né, todo aquele registro dentro de uma determinada tabela. E aí tem aqui alguns exemplos, tá? Por exemplo, o número de matrícula. Vocês, como aluno, vocês têm um número de matrícula que é único para cada um de vocês, né? Não existe nenhum outro aluno dentro da ETEC do Embu que possui o mesmo número de matrícula, beleza? Ou até mesmo CPF, né? Não existe nenhuma outra pessoa no Brasil que possua o mesmo CPF que você, ou pelo menos não deveria existir, tá? O número de uma nota fiscal, a placa de um veículo. A placa de um veículo a gente sabe que existe, né? A placa de veículo aí é complicada, essas questões de clonagem, não deveria, né, como eu comentei, mas a placa de veículo a gente sabe que existe duplicidade aí, tá? Pelo menos física, né? Sistêmica não. Sistêmica, uma placa está vinculada a um único carro, mas fisicamente, né, a gente sabe que existe aí os carros dublês rodando pelas ruas, mas acredito que deu para vocês entenderem, né? Então, isso é um atributo-chave, tá? É um atributo único, que não se repete, beleza? E que identifica uma sequência de registros, certo? Também ainda, né, a gente tem a questão dos relacionamentos, tá? O relacionamento entre uma tabela e outra, tá? Então, a gente já sabe o que é a tabela, o que é a entidade, beleza? Essas entidades, elas possuem relacionamento entre elas, beleza? Então, o relacionamento é uma relação entre uma, duas ou mais entidades.
geralmente associamos através de uma ação, né, de um verbo entre essas entidades. Mas isso daqui era quando vocês estavam aprendendo lá no início, lá o modelo conceitual, lá bem nos primórdios do primeiro semestre, né? Que aí a gente tinha, o Marcão deve ter ensinado para vocês criar as tabelas ali, e aí criava lá o losango, né? Acho que vocês devem ter utilizado o BR modelo, talvez. Criava lá o losango, aí como o relacionamento, né? Aí de um lado tinha lá o quadrado que era a tabela A, do outro lado o quadrado que era a tabela B, e aí essa tabela, esse relacionamento, né, que era representado por um losango, tinha o grau de relacionamento, né, entre a tabela de um lado e a tabela do outro. Então aqui um exemplo assim bem didático mesmo, né, não é nada com quesitos computacionais, é que nós podemos ter aqui a tabela pai e a tabela filho, e o relacionamento entre elas, né, é que um pai possui um filho, ou que um filho possui um pai, beleza? Ou um cliente realiza uma venda, ou uma venda pode ser, né, realizada aí por um cliente. Um vendedor vende um produto, ou um produto pode ser vendido por um vendedor, beleza? Então, o relacionamento é essa partezinha do meio aqui, ó, e lá no modelo bem mais simples, né, quando nós estávamos aprendendo, ele geralmente ele é representado por um verbo, tá? Sobre a questão dos atributos, nós temos algumas características, né? Então nós temos os atributos simples. O que são os atributos simples? São aqueles atributos que são indivisíveis, né? Que eles não são divisíveis. Também são chamados, tá, galera, de atributos atômicos. Então, em determinado momento ou em determinada literatura, se caso vocês forem do tipo que procura informação em livro ou em tutorial na internet, enfim, pode ser que alguém fale atributo simples, pode ser que alguém fale atributo atômico, pode ser que alguém fale também atributo indivisível, tá? Então, todos esses se encaixam nessa questão aqui. São atributos, né, que possuem um valor único, assim, um valor simples, tá? Por exemplo, um nome. O nome, ele possui ali, ele pode armazenar um único tipo de dado, né? O sexo também, ele armazena um único tipo de dado ali dentro dele, tá? Diferente, vai ficar mais claro para vocês agora, diferente, por exemplo, do atributo composto, tá? Então, o atributo simples, ele possui ali uma informação direta dentro dele. O atributo composto, por sua vez, ele pode ser dividido em várias outras partes, né, com significados independentes. E o exemplo mais clássico disso é o campo endereço. Então, o que é o campo endereço? O campo endereço, ele é um campo que é formado pela rua, pelo número, bairro, cidade, estado, país, CEP, enfim. Então, dentro desse campo endereço, nós podemos quebrar esse campo endereço em vários outros campos, né? Em rua, número, bairro, cidade, país, estado e assim por diante. Então, percebam a diferença entre um atributo simples e um atributo composto, tá? Rua, número e bairro são atributos simples e esses conjuntos de atributos simples formam um atributo composto chamado endereço. Tudo bem? E também temos lá, né, os nossos famosos campos, atributos multivalorados, tá? Onde eles podem assumir diversos valores, como por exemplo, né, também exemplos clássicos, o e-mail e o telefone. Então, um único registro, por exemplo, um único aluno, um único cliente, ele pode, né, ter mais de um e-mail para contato, ou pode ter mais de um telefone para contato, tá? Então, isso é chamado de atributo multivalorado, aonde o dado que vai ser armazenado ali dentro, percebam a diferença, né? Aqui, ó, eu tenho vários campos dentro de um só. Aqui é diferente, eu posso ter vários dados dentro de um campo, né? Não é vários campos dentro de outro, mas sim vários dados dentro de um único campo, tá? A diferença do composto para o multivalorado. Então eu posso ter 2 e-mails para contato e 3 telefones, beleza? Se for um cara muito importante, né? Então, essa questão a gente tem esses tipos de atributos chamados multivalorados, beleza? Muito provavelmente vocês já devem estar falando aí, né? Ah, professor, mas isso daí a gente já sabe que não pode existir dentro do banco de dados. Você está de palhaçada. Não, eu sei que a gente não pode ter atributos compostos e multivalorados dentro de uma tabela,
porque senão a gente estaria desrespeitando lá a nossa primeira forma normal, né, que a gente vai chegar nela daqui a pouco. Mas só para que vocês possam relembrar, né, e ver alguns exemplos dessas divisões. Tá? Daqui a pouco a gente vai entender o que aconteceria com o campo multivalorado e com o campo composto quando a gente chegar lá nas formas normais. Enfim, e temos também os atributos chaves, né? Como eu já destaquei há poucos minutos atrás, os atributos chaves são aqueles atributos que nós usamos, né, para identificar determinada situação. Porém, dentro do atributo-chave nós temos também algumas divisões, tá? Então, dentro do atributo-chave nós podemos ter uma chave candidata, uma chave primária e uma chave estrangeira. Vamos entender aqui a diferença, vamos relembrar a diferença entre cada um desses campos, beleza? Então aqui, ó, o que é uma chave candidata? Em uma entidade nós podemos ter mais de um atributo-chave, beleza? Esses atributos são nomeados como chaves candidatas, tá? Uma chave candidata que não seja primária, ela é conhecida como uma chave alternativa. Como assim, professor? Eu não consegui entender. Então é o seguinte, vamos voltar lá no exemplo do aluno. Então, lá no aluno, a gente pode guardar o número de matrícula, o RG, o CPF, o nome e a data de nascimento, tá? Desses que eu falei, nós temos o número de CPF, o RG e a matrícula, que são números, né, são dados únicos para aquele determinado aluno. Como são dados únicos, qualquer um deles poderia ser definido como uma chave primária, tá? Porém, só um deles vai ser a chave primária. Só ou a matrícula, ou o RG, ou o CPF vai ser a chave primária, beleza? Então, desses três, um vai ser a chave primária. Os outros dois serão chaves candidatas ou chaves alternativas, tá? Que quando isso acontece, né, a gente define lá com uma regrinha no banco de dados, dizendo que esses dois campos, né, que foram escolhidos como chaves candidatas, eles são do tipo unique, tá? Para a gente informar que eles devem também ser único, porque por padrão, se a gente não diz que eles devem ser únicos, eles poderiam retornar dados repetidos, beleza? Então essa aqui é a questão da chave candidata. É quando dentro de uma tabela a gente tem mais de uma opção de ter uma chave primária, só que apenas uma vai ser escolhida como chave primária e as outras serão chaves candidatas. Ok? Chave primária, como vocês já bem sabem, né, é aquele atributo único e identificador de um determinado registro, também conhecido como uma primary key. Beleza? Então, muito comum vocês ouvirem esse termo primary key ou chave primária também, enfim, tá? E temos a nossa famosa chave estrangeira, também conhecida como foreign key. Então, a partir da chave estrangeira, né, que nós sabemos com qual registro uma tabela está se relacionando com a outra. Aí aqui coloquei essa ilustraçãozinha só para a gente poder visualizar de uma forma mais simples, tá? Onde eu tenho uma tabela clientes, aqui do meu lado esquerdo, a tabela produtos do meu lado direito e a tabela compras ao centro, beleza? Na tabela de clientes eu tenho todas as informações do cliente, como o ID dele, né? Definir o ID como uma primary key, o nome do cliente, o CPF dele e a data de nascimento, tá? Então percebam que o CPF aqui, ó, ele também é um dado único que poderia ser a minha chave primária, porém eu preferi escolher o ID como sendo o atributo único, a chave primária, né? A gente vai entender um pouquinho mais à frente o porquê. Do outro lado, a mesma coisa. Nós temos aqui o ID do produto, o nome do produto, a categoria e o preço dele. Ok? Quando eu realizo uma compra, eu preciso vincular essa compra com um determinado cliente. Então, essa compra pertence a um determinado cliente e essa compra contém determinados produtos, certo? E aí aqui, ó, a gente consegue entender um pouquinho como é que funciona. Então, para minha tabela de compras, eu tenho aqui, ó, a minha PK, tá? A minha primary key, que é o ID da compra. Então, esse dado aqui, esse ID da compra, a gente poderia designá-lo como sendo a nota fiscal, beleza? Então, aqui, ó, o ID da compra é a chave primária dessa minha tabela,
certo? É a chave primária da minha tabela de compras. Porém, dentro da minha tabela de compras, além de eu ter a minha chave primária, eu tenho também aqui as minhas FKs, as Foreign Keys, beleza? Que é o que? Nada mais é uma Foreign Key, nada mais é a referência da minha PK de cliente vindo para cá e a referência da minha PK do produto vindo para cá, tá? Então, as chaves estrangeiras nada mais são do que uma chave primária de uma outra tabela que vem ser referenciada aqui dentro, ok? E aí, com essa FK do cliente, eu consigo relacionar qual é o cliente dono dessa minha determinada compra e com essa FK do produto, eu consigo identificar qual é o produto que está relacionado com essa minha determinada compra. Beleza? Então aqui na minha tabela de compras eu tenho uma primary key, duas foreign keys e dois campos com atributos comuns, né? Aqueles atributos atômicos, que é a quantidade e a data da compra. Beleza? Essas são as informações que eu usaria para montar a minha tabela de compras. E aí a gente consegue visualizar aqui o que é uma foreign key. Nada mais é, né? Novamente, do que uma chave primária de uma outra tabela que vem fazer referência dentro de uma tabela externa. Perfeito, galera? Deu para entender? Dentro dos relacionamentos, nós temos, inclusive até era uma questão também, né? Nós temos aí os relacionamentos, alguns graus de relacionamento. Nós temos os graus de relacionamento unário, binário e ternário, tá? Vamos entender um pouquinho qual é a diferença entre eles, até porque eu pedi para que vocês comentassem, né, um exemplo de unário e um exemplo de binário, tá? Então vamos entender aqui, ó, um relacionamento unário. E aí eu coloquei de novo ilustração para facilitar um pouquinho o nosso entendimento. Um relacionamento unário, ele acontece quando há um relacionamento entre uma única tabela, beleza? Entre uma única entidade. Então, vamos pensar o seguinte, turma. Aqui, ó, eu tenho aqui a questão de uma pessoa podendo se casar com outra, né? Nesse cenário, eu não tenho a necessidade de criar, vou até abrir aqui o Paint aqui, ó, para a gente poder ilustrar isso. Eu não tenho a necessidade aqui, ó, de criar a minha tabela, vou chamar aqui de tabela homem, beleza? E vou criar aqui a minha tabela mulher. Não que seja uma regra, tá, galera? Não que um homem tenha que se casar com uma mulher, enfim. A gente sabe que nos dias atuais, né, em alguns países já são permitidos algumas questões que não são assim, mas não vem ao caso aqui dentro da nossa matéria, tá? Então, eu não tenho a necessidade de fazer esse tipo de cenário aqui, ó. Tô fazendo aqui bem grossão mesmo, porque é bem grotesco, né? É casar. Só para ilustrar. Casar. Eita, o R ficou feio, mas enfim. Então, eu não tenho o porquê de fazer isso daqui, ó. De dizer que um homem vai se casar com uma mulher, tá? É só um exemplo, tá, turma? Por quê? Porque todos os dados que eu vou estar guardando aqui para minha entidade homem também são os dados que eu vou estar guardando para minha entidade mulher, certo? Então, aqui para o homem, eu vou guardar o nome, eu vou guardar o telefone, eu vou guardar o RG, a data de nascimento, que são exatamente os mesmos dados que eu vou guardar para a mulher. Então, não tenho por que criar essas tabelas separadas para que elas se relacionem. Nesse cenário, a gente tem isso daqui, ó. Eu posso criar uma entidade, uma tabela chamada pessoa, onde ali dentro dessa tabela pessoa eu vou ter, né, todas as pessoas, beleza? Cadastradas dentro. E aí eu crio um relacionamento, né, dizendo que uma determinada pessoa se casa com outra determinada pessoa, beleza? E aí aqui eu não tenho aquela questão, tem que ser a tabela do lado homem com a tabela do lado mulher. Aqui a gente pode fazer, né, o que for necessário. Sendo uma pessoa, ela pode se casar com outra pessoa, tá? E aqui nesse outro exemplo, só para ver se realmente ficou entendido, beleza? Então a gente tem aqui uma tabela chamada empregado, beleza? Ou poderia até ser chamada de funcionário, empregado, enfim.
Eu não preciso criar, de novo, voltando naquele exemplo, mentalizem aí o PowerPoint, o Paint lá, beleza? Então, eu não preciso ter de um lado uma tabela chamada supervisor e do outro lado ter uma tabela chamada subordinado, beleza? E criar um relacionamento entre eles dizendo que um supervisor supervisiona um subordinado. Por quê? Porque o supervisor e o subordinado, todos eles são empregados, todos eles são funcionários. Então eu posso criar uma entidade chamada empregado, funcionário, enfim, a nomenclatura que você julgar mais pertinente, e dizer que existe também aqui um relacionamento unário dentro dessa tabela, certo? Onde um empregado ele supervisiona outro empregado, né? Então um empregado ele é supervisionado por um supervisor. Enfim, eu acho que deu para entender essa questão, certo? Se não deu para entender, podem chamar aí no Messenger, no Teams, né, lá no chat do Teams, ou mandar aqui, que nem a gente tinha combinado na semana passada, né? Pode mandar aí, galera, que estou aberto às dúvidas, tá? Temos o relacionamento binário, que esse daqui é o mais clássico, esse daqui acho que vai ser bem tranquilo para vocês entenderem, né? Que é justamente aquilo que a gente fez agora há pouco ali, explicando o porquê de não acontecer isso. Mas nesse caso aqui, ó, eu tenho informações sobre funcionário e tenho informações sobre o setor. Então são informações diferentes que a gente guarda, né? Aqui eu vou guardar algum tipo de dado e aqui eu vou guardar outro tipo de dado. E aí, nesse cenário aqui, o interessante é que sim, que aí torne-se, né, um cenário de relacionamento binário, aonde lá no início a gente representa nessa forma aqui, mas depois quando a gente cria lá o nosso MER, a gente sabe que ele passa a ser diferente, né? A gente sabe que vem uma chave primária daqui da minha tabela setor para dentro da minha tabela funcionário como uma chave estrangeira. Igual naquele exemplo que eu mostrei para vocês entre cliente, compras e produtos, certo? Então isso daqui é um relacionamento binário, onde uma tabela relaciona-se com uma outra tabela, tá? E por fim aqui um relacionamento ternário, né? Onde três ou mais, tá? Não necessariamente três, apesar do nome ser ternário, três ou mais tabelas se relacionam entre elas, tá? Então aqui, ó, eu tenho a tabela chamada médico, onde eu terei as informações de médico, a tabela chamada paciente, onde nós teremos as informações de paciente, e uma outra tabela chamada medicamento, onde teremos as informações do medicamento, tá? E aí é preciso fazer com que essas tabelas relacionem-se entre elas, né? Para eu poder saber qual médico prescreveu, tá vendo aqui, o meu relacionamento se chama prescreve, então qual médico prescreveu um determinado medicamento para um determinado paciente, beleza? Então, dentro dessa tabela aqui, ó, nessa prescreve, o que ela viraria depois quando a gente montar o nosso diagrama final, né? Essa tabela prescreve, ela viraria, desculpa, essa tabela, ó, esse relacionamento prescreve, né? Ela viraria uma tabela, tá? Ela viraria uma tabela depois lá no nosso modelo final, aonde dentro dessa tabela prescreve, a gente poderia chamar de prescrição, né? A tabela, ela teria o quê? Dentro dessa tabela prescrição, ela teria a chave estrangeira, né? Vinculando um determinado médico, teria também aqui dentro a chave estrangeira, vinculando um determinado paciente, e teríamos a chave estrangeira vinculando um determinado medicamento, tá? Então isso daqui, né, quando acontece esse relacionamento aqui ternário, gera-se, né, uma entidade aqui no meio, não necessariamente em todos os casos, né, mas na maioria deles sim, beleza? Gera-se aqui, ó, uma entidade aqui no meio, e essa entidade, galera, ela tem um nome, né? Ela é chamada aí, de novo, dependendo da literatura ou do tutorial que você esteja estudando, ela pode ter aí alguns nomes, tá? Um dos mais clássicos, ela é chamada de entidade fraca, beleza? Por que entidade fraca? Porque para todo dado, para qualquer dado que vai existir aqui dentro dela, né? Esse dado ele precisa primeiro existir na tabela médico, também precisa existir na tabela paciente e também na tabela medicamento, para que venham todos eles para cá como uma referência. Então essa tabela é uma tabela fraca. Se a tabela médico, paciente e medicamento não existir, essa tabela prescrição também não existirá,
tá? Pode ser chamada, né, como tabela fraca, em outros casos tabela associativa, enfim, beleza, galera? Então tem essa questão aí, tá? Pode ser que o Marcão, acredito que o Marcão tenha dito para vocês como sendo uma tabela fraca, tá? Então bora para o próximo tópico, falando sobre as cardinalidades. Então eu vou falar aqui um pouquinho mais rápido sobre cardinalidade, tá? Então o que é a cardinalidade, né? Então ela diz respeito ao número máximo e número mínimo de relacionamentos, né, que podem acontecer entre a tabela A e a tabela B, beleza? Basicamente a gente consegue, a partir da cardinalidade, designar, né, quantos itens da tabela A podem se relacionar com os itens da tabela B. E aí, de novo, né, pode ser que vocês tenham visto de um jeito, pode ser que vocês tenham visto de outro. Então, só para que vocês possam compreender melhor, se caso você viu desse jeito de cima e a gente vai começar a trabalhar com de baixo, você possa entender o que está acontecendo, ou vice-versa, caso você tenha visto com de baixo e comece a trabalhar com de cima, possa entender, tá? Então, esse primeiro exemplo aqui, ó, ele é chamado de cardinalidade pé de galinha, tá? Porque parece aqui um pouquinho, ó, quando tem um relacionamento de muitos, né? Parece um pouquinho, lembra um pouquinho pé de galinha. E esse outro aqui, onde a gente contém os números no meio dos parênteses, ele é chamado de cardinalidade, né, de Peter Chain, notação de Peter Chain, beleza? Então nós temos aqui a notação pé de galinha e a notação de Peter Chain. Basicamente, elas condizem aí com o número de relacionamentos entre uma tabela e outra. Então ela funciona mais ou menos assim, ó. Nós temos aqui a tabela clientes e a tabela encomenda, aonde do lado esquerdo nós temos o relacionamento mínimo, beleza? E do lado direito nós temos o relacionamento máximo, e aqui no meio é o relacionamento, tá? Então, ó, seria mais ou menos assim, ó. Eu tenho aqui um cliente, tá? Então, ó, um cliente, um pauzinho significa um, tudo bem? Então, ó, um cliente, ele pode solicitar no mínimo uma encomenda, porque senão ele não seria um cliente, né? Então ele tem que solicitar no mínimo uma encomenda, e um cliente pode solicitar no máximo muitas encomendas. Tá vendo aqui? Então eu tenho um pauzinho para cliente solicitando no mínimo uma encomenda e no máximo muitas encomendas. É aquilo que eu falei para vocês. De um lado é o mínimo, do outro é o máximo, tá? No sentido contrário, a gente também consegue visualizar isso, ó. Então, uma encomenda aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Uma encomenda, tá? Da minha tabela encomenda, agora no sentido inverso, uma encomenda, ela pode ser solicitada por, no mínimo, um cliente, porque senão ela não seria uma encomenda, né? Se ela não for solicitada por ninguém, ela não é uma encomenda. Então, uma encomenda pode ser solicitada por, no mínimo, um cliente, e uma encomenda pode ser solicitada, no máximo, também por um cliente só, tá? Porque uma única encomenda, então pensa lá quando você faz uma compra lá no AliExpress, beleza? Demora lá 3 meses para chegar. Mas enfim, aquela determinada encomenda está direcionada somente a você, beleza? Então é isso que significa essas notações aqui. Aqui embaixo é a mesma coisa, só que com uma outra grafia. Então aqui seria de um lado cardinalidade mínima, do outro a cardinalidade máxima, aonde um cliente, né, ele pode solicitar no mínimo uma encomenda, e um cliente pode solicitar no máximo N, significa muitas, tá? Muitas encomendas, e uma encomenda pode ser solicitada por no mínimo um cliente, e também uma encomenda pode ser solicitada por no máximo um cliente. Exatamente o que eu mostrei aqui em cima, só com uma notação diferente. Tudo bem? Então é isso que é a cardinalidade, galera. E essa questão de cardinalidade, o interessante dela é que ela vai muito de acordo com a tua regra de negócio, tá? Então, se você dizer, na minha empresa funciona desse jeito, não sou eu que vou dizer o contrário, tá? Vai da tua regra de negócio, da regra de negócio da tua empresa. E eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês. Então, nós temos aqui a cardinalidade de 1 para 1, tá? No exemplo, nós temos um professor usa armário, tá? Então, aqui, ó, na cardinalidade de 1 para 1, significa que
um professor ele pode usar no mínimo um armário, que um professor pode usar no máximo também um armário. No sentido aqui, que isso demonstra? Né? Demonstra que na minha escola a regra de negócio é essa. Um professor ele tem que ter no mínimo um armário e no máximo ele também tem que ter um armário. Tá? Mas se você falar que na sua escola o professor ele pode ter muitos armários, entendeu? É uma regra da sua escola. Não é porque na minha escola isso daqui está correto que na sua vai ser. E isso é o interessante da cardinalidade, galera. É claro que existem questões que não fazem sentido, né? Dependendo do que seja colocado aqui. Mas em muitos casos a cardinalidade vai da tua regra de negócio, beleza? Se eu faço no sentido inverso aqui, estou dizendo que um armário ele pode ser utilizado por no mínimo um professor e que um armário ele pode ser utilizado no máximo por um professor. Mas isso é a regra da minha escola. Na sua escola você poderia dizer que um armário ele pode ser usado por muitos professores. Então a gente tem falta de armário e os professores dividem, entende? Então não é porque é verdade na minha escola que na sua vai ser também. Esse é o legal da cardinalidade. Essa daqui, tá, turma? Então, essa daqui só o exemplo é a cardinalidade de 1 para 1, beleza? Onde um item do lado esquerdo da tabela A se relaciona com apenas um item da tabela B, beleza? Temos o exemplo de muitos para muitos. Então aqui, ó, funcionário e departamento. Então aqui nesse exemplo nós podemos aqui, ó, um funcionário ele trabalha no mínimo em um departamento, senão ele não seria, né, um funcionário, e um funcionário ele trabalha no máximo também em um departamento. Então se o cara trabalhar no RH, ele não pode trabalhar no controle de qualidade. Se ele trabalhar no TI, não pode trabalhar lá no almoxarifado. Beleza? Na minha regra de negócio, se você falar que na sua pode, tá vendo de novo essa questão? Se você falar que na sua regra de negócio pode, sem problemas nenhum. E no sentido contrário, né? Então aqui é de 1 para N por quê? Porque aqui, ó, funcionário se relaciona apenas com um departamento, porém um departamento se relaciona com N funcionários, tá? Então dentro de um departamento eu preciso ter no mínimo um funcionário e dentro de um departamento eu posso ter no máximo quantos funcionários eu precisar, 2, 3, 4, 5, 20, 30, beleza? De novo, esse é um relacionamento de 1 para muitos. Um único item, tá? Um único item da minha tabela funcionários, né? Pode se relacionar o item da minha tabela funcionários pode se relacionar com um único item da tabela departamentos, porém, o item da tabela departamentos pode se relacionar com N itens da tabela funcionários, 1 para N, beleza? E o último exemplo é a cardinalidade N para N, tá? Então aqui um outro exemplo, ó. Um cliente, né, ele pode adquirir, ele pode comprar, no mínimo, um pacote de viagens, beleza? Então pensa lá no decolar.com, no... esqueci o nome daquele outro lá que é amarelo agora, fugiu o nome. Mas enfim, um cliente, né, ele pode adquirir e comprar, no mínimo, um pacote de viagens, senão ele não seria um cliente, né? Então, no mínimo isso. E esse cliente ele pode comprar vários pacotes de viagens também. Então, por exemplo, o cliente Astrogildo comprou um pacote para Salvador, um pacote para Miami, um pacote para Cabo Verde. Então, um único cliente comprou vários pacotes, tá? E no sentido contrário também. Um pacote ele pode ser comprado por muitos clientes. Então, o pacote de Nova York foi comprado pelo Astrogildo, foi comprado pelo Gutenberg e foi comprado pela Vanessa, beleza? Então, um cliente pode comprar vários pacotes de viagem e um pacote de viagem pode ser comprado por vários clientes. Cardinalidade N para N, beleza? Eu sei que vocês já estão craques nisso daí, mas é só para reforçar, galera. Nós temos alguns tipos de restrição dentro do nosso banco de dados, né? Que são as restrições de integridade relacional e de integridade referencial. Isso é importante na hora que a gente for criar os nossos bancos de dados fisicamente, tá? Então, só para a gente poder aqui entender um pouquinho, relembrar, né? A integridade relacional, ela refere-se à questão das chaves, tá?
da chave primária. E aí ela procura garantir que toda e qualquer linha de uma tabela possa ser relacionada com base apenas no conteúdo da chave primária. Então isso daqui a gente vai ver quando a gente estiver fazendo inserção de dados lá no nosso banco. Eu não posso fazer eu não posso fazer um relacionamento da tabela A com a tabela B se eu não atender a esse critério de relacionamento aqui, beleza? Então, eu não posso relacionar um cliente com um pacote de viagens se o meu cliente não tiver um atributo único que o identifique lá, tá? E da mesma forma, eu não poderia excluir esse meu... Então, vamos supor que aí eu fiz lá o relacionamento do Astrogildo com o pacote para Salvador, beleza? Esse relacionamento já existe. Eu não posso depois vir e excluir o Astrogildo, porque o Astrogildo ele está vinculado a um determinado pacote. Assim também no sentido contrário, né? Eu não poderia excluir um pacote de viagens que está relacionado a um cliente. Então, o banco de dados faz essa integridade automática, tá? Não se preocupem, porque se você tentar fazer algo que não deve ser feito, o banco de dados não vai deixar. Ele vai falar, opa, peraí, tem algo de errado, reveja o que você quer fazer para você não violar essa integridade relacional. Então, é só para a gente poder saber que existem algumas regras, e essas regras eu vou mostrar para vocês na prática, tá? Algumas dicas eu trouxe aqui para que vocês possam visualizar. Então, selecione chaves primárias que realmente tenham um preenchimento único. Se possível, prefira chaves primárias simples e numéricas. Tá? Então, qualquer tipo de dado você pode escolher como uma chave primária. Só que aí eu dou como dica que você utilize chaves simples e numéricas. Beleza? Se não houver uma coluna, se não houver nenhuma coluna que possa ser uma chave candidata, né, uma chave primária, utilize chaves primárias sequenciais, geradas, né, geralmente atribuídas pelo próprio sistema. Então, se vocês viram um pouquinho de prática lá em banco de dados, vocês viram que existe um carinha chamado autoincremente para chaves primárias, que é um campo que o próprio banco de dados se encarrega de gerar de forma automática e atribuir aos nossos dados. Tá? E é super aconselhado que a gente utilize esse tipo de dado para fazer o nosso relacionamento. Beleza? Na prática, a gente vê um pouquinho melhor sobre isso daí. Temos também as integridades referenciais, beleza? Então, a integridade referencial, ela diz respeito a chaves estrangeiras. Então, a outra, né, que é a integridade relacional diz respeito à chave primária, e a referencial diz respeito a chaves estrangeiras. Então, ela cuida para que uma relação possa ter um conjunto de atributos que contém valores com o mesmo domínio do conjunto do atributo que forma a chave primária. Beleza? Então, só para eu dar um exemplo para vocês. Lembra que eu falei que a chave estrangeira ela nada mais é do que uma referência da chave primária em uma outra tabela? Então, a integridade referencial ela vai cuidar para quê? Para que o campo que você criou como chave estrangeira na tabela B seja exatamente do mesmo tipo de campo que você criou como chave primária na tabela A. Beleza? Porque já pensou se na tabela A você diz que a chave primária lá vai ser do tipo int, e aí na tabela B você diz que o relacionamento da chave da tabela A com a B vai ser do tipo varchar? Não vai dar certo, né? O banco de dados vai reclamar de novo. Ele reclama automaticamente, tá, turma? Então é só para que vocês saibam que existem algumas regras, beleza? E essas regras a gente vai ver na prática, tá? Aqui uma outra dica, né? Para manter a integridade, a base é: o conteúdo de uma chave estrangeira deve necessariamente ser igual a de um registro na tabela PAI, ou então pode em alguns casos também ser nulo. Então a chave estrangeira precisa ser exatamente do mesmo tipo da chave primária, ou em alguns casos a chave estrangeira pode ser nula, beleza? E aí, turma, também entrar em uma das questões, né? Eu dei algumas afirmações para vocês e vocês tinham que escolher lá, verificar qual era verdadeira e qual não era. Então, a chave primária, ela precisa obrigatoriamente ser preenchida, então ela não pode ser nula, e ela também não pode ser repetida, beleza? Chave primária não pode ser repetida e não pode ser nula, beleza? A chave estrangeira, ela é ao contrário. A chave estrangeira, ela pode ser repetida e ela também pode ser nula, tá?
se você disser para mim que você quer que a chave estrangeira não seja nula e que ela não seja repetida, nós podemos fazer isso, tá? Mas aí a gente aplica uma regra a mais, beleza? Que dá essa condição a ela, mas por padrão a chave estrangeira ela pode sim ser nula e pode sim ser repetida, beleza? Bom, essa parte aqui era só um exemplo para comentar, né, sobre o tipo de dado entre uma tabela e outra. Então aqui eu tenho a tabela pessoa e a tabela hobby. Percebam que aqui, ó, eu tenho na minha tabela hobby o ID do hobby como sendo do tipo int, beleza? E esse ID do hobby, que é a chave primária, ele vem como uma referência para a minha tabela de pessoa, aqui, ó, como uma chave estrangeira, também sendo do tipo int, tá? É isso que eu quis mostrar para vocês. E aqui, né, no exemplo acima, é quando a gente tem a tabela, né, já com os campos preenchidos. Então, ó, o ID do cliente ele é numérico, 1, 2, 3, sequencial, certo? E aqui na tabela de encomendas, ó, cliente aqui, né, como uma chave estrangeira, ela também vem numérica aqui, ó, de 1 a 3 também, tá? E aí tem até uma regra, por exemplo, se eu tenho 3 clientes cadastrados aqui na minha tabela de cliente, na minha tabela de encomendas, eu não posso ter aqui, por exemplo, um ID de cliente como número 4, que aí dá erro, né? Se eu não tenho o cliente número 4 cadastrado, por que eu vou referenciar ele aqui? Beleza, turma? Estamos acabando, tá? Bom, falando sobre outro tipo de integridade, nós temos as integridades de domínio, tá? Então, na integridade de domínio é quando a gente atribui um tipo de dado a um campo, e aí o banco de dados vai ter que dizer que aquele dado precisa ser respeitado. Então, se eu declarei, por exemplo, um dado como sendo do tipo decimal, eu não posso preencher ele como sendo do tipo data. Se eu declarei um tipo de dado como sendo do tipo int, eu não posso declarar, eu não posso inserir um dado lá com caracteres alfanuméricos, por exemplo. Tá? Isso é integridade de domínio. O tipo de dado que for definido precisa ser respeitado. A integridade de vazio, então a gente pode dizer se uma coluna ela vai aceitar receber dados vazio ou não. Isso é chamado lá do nosso famoso not null, tá? A gente pode definir se um campo ele pode ou não pode retornar vazio. E temos também as integridades que podem ser definidas pelo usuário, beleza? Que aí essas integridades ela diz respeito a regras do próprio negócio, né? As regras de negócio específicas que vocês podem definir aí de acordo com a sua necessidade. Mas aí na prática a gente fala um pouco mais sobre isso daqui. Bom, galera, falando aqui do nosso último tópico dessa revisão, né? Normalização, beleza? Que é um tópico que é um tanto quanto delicado para tratar assim tão rápido, né? Mas venhamos e convenhamos, eu estou tentando abordar com vocês 6 meses em 2 horas, né, em uma aula. Então, basicamente, aí, não vou pôr como 6 meses, porque vocês já viram um pouco de prática, né, e tudo mais. Mas essa parte mais teórica, vocês devem ter trabalhado aí boa parte do semestre passado. E eu estou tentando relembrar, trazer ela de volta aqui em uma aula, né, em 2 horas, tá? Então ficou aí uma aula bem carregada, bem teórica, mas que é fundamental para a gente dar sequência. E entramos aqui no nosso último tópico da revisão, beleza? Que é a normalização. Então, o objetivo da normalização é evitar os problemas que possam provocar falhas nos bancos de dados, beleza? O processo de normalização aplica uma série de regras sobre as tabelas para verificar se elas estão corretamente planejadas. Isso daqui entra na parte de planejamento do banco, tá, turma? Lembrem-se, a gente primeiro planeja todo o banco, quer dizer, o ideal, né, é planejar todo o banco e depois que ele estiver planejado, implementar fisicamente, tá? Bom, e aí nós temos aqui algumas formas normais. Elas não são só 3, tá? São mais do que 3 formas normais, mas você aplicou as 3 primeiras, é garantia que o seu banco esteja funcionando, tá? Então, a primeira forma normal, inclusive era uma das questões também lá da avaliação diagnóstica, né? E essa daqui foi a que mais pegou, que vocês acabaram não se recordando, beleza?
Então, vou dar aqui um panorama para vocês, e aí na prática a gente vai falando, ó, então, lembra que isso não pode acontecer? Então, beleza. A primeira forma normal. Ela diz o seguinte, uma tabela está na primeira forma normal se e somente se todas as colunas possuírem um único valor, ou seja, ela corrige os atributos compostos e multivalorados. O conteúdo deve ser atômico. Tá? Então, as regras da primeira forma normal. Somente possuir valores atômicos, existir uma chave primária dentro dessa tabela, tá? E não possuir atributos compostos, multivalorados ou de relações aninhadas. Tá? Então, lembra que lá alguns slides atrás eu comentei com vocês que vocês deviam ter perguntado, professor, mas eu sei que existe o tipo multivalorado e o tipo composto, mas a gente não pode aplicá-los dentro de uma tabela. Exatamente. E a gente não pode aplicar por conta dessa regra de normalização. Beleza? Então aqui, ó, o que é essa aplicação? Nesse primeiro exemplo aqui, montei no Excel mesmo, tá, turma? Coloquei aqui alguns valores aleatórios, então aqui ó, é como se eu tivesse aqui ó, uma tabela sem normalização, visualizem isso daqui como sendo uma tabela do banco de dados, tá? Então aqui a gente tem os atributos, ó, atributo cliente, código do cliente, nome, sexo, localização e telefone, e aqui são alguns dados, tá? Só para a gente visualizar. Então aqui ó, o código do cliente ele é um atributo atômico, só possui um valor dentro dele. O nome é um atributo atômico. O sexo é um atributo atômico. Porém, a localização, lembra que eu falei para vocês que é o endereço, né? Ela é um atributo composto. Então, ele é composto por vários itens aqui, tá? Poderia ter aqui o nome da rua, o número, CEP, enfim. Então, essa coluna aqui, ela não pode estar aqui. Ela precisa ser corrigida. Assim também como o telefone. Tá vendo aqui, ó, que a gente tem aqui pessoas, o Pedro aqui, ele tem 2 telefones. A Kátia tem 2 telefones, tá? Então a gente não pode deixar também esse tipo de dado aqui. A gente precisa normalizar isso daqui, beleza? E aí aplicando a primeira forma normal, a primeira regra que a gente tem que aplicar é corrigir essa coluna de localização e corrigir essa coluna de telefone, beleza? Como que ficaria, né, as tabelas após a normalização? Então, começando pela localização, ela ficaria da seguinte forma. Aqui a gente quebraria, tá? E aí vocês podem aplicar duas maneiras diferentes. Vocês podem aplicar assim, ó, ou desse jeito aqui, ó, quebrando dentro da própria primeira tabela, né, onde possui ainda o código do cliente, o nome e o sexo. A gente poderia aqui ó, criar uma coluna chamada cidade, uma coluna chamada estado e uma coluna chamada país, beleza? Que comportaria, né? A gente pegou esses dados que estavam aqui dentro, que eram compostos, e quebrou ele em várias colunas, tá? Ou a gente poderia até criar uma tabela à parte, o que é até mais aconselhável. Então, criaríamos uma tabela à parte, beleza? Isso só para os atributos compostos, tá? A gente criaria uma tabela à parte, e aí, nessa tabela à parte, a gente poderia chamá-la de localização, endereço, pode ser, e dentro dessa tabela à parte a gente teria cidade, estado e país, e apenas referenciaria, né, através de uma chave estrangeira, qual é, né, aquela localização pertence a qual dos nossos clientes. Assim como foi feito aqui ó, na tabela de telefone. Tá? Então funcionaria mais ou menos como foi feito aqui na tabela telefone, que eu montei até para poder deixar de exemplo. A tabela telefone ela é multivalorado, ela não pode ser desse jeito aqui. Então o que, que nós fizemos? Ó, nós quebramos, tá vendo aqui? Ó, quebramos essa coluna aqui em uma nova tabela, beleza? E essa tabela ela foi referenciada aqui ó, com o código de um determinado cliente para vincular que esse telefone pertence ao cliente de código 240. Então vamos ver se está certo. Ó. O cliente 240 é o Pedro, ele tinha o telefone começando com 55 e o telefone começando com 96. Se a gente ver aqui embaixo na tabela de telefone, é exatamente isso. Ó. O
cliente 240, né? Tem dois registros dele aqui. Então percebam que o código do cliente aqui ele é uma chave estrangeira, porque ele é uma referência daqui de cima, certo? Aqui em uma outra tabela, então ele pode ser repetido, tá? Então aqui, ó, o cliente 240 tem aí, possui o telefone começando com 55 e 96. O cliente 250 possui só esse número aqui. O cliente 300, que é fã do SBT, possui esse telefone aqui, ó, 4002-8922, beleza? E o cliente 44, que também tinha dois telefones, passou a ter aqui, ó, dessa forma aqui, ok? Então, essa é a primeira forma normal. Gravem isso, tá, galera? Vocês não podem permitir que existam dentro de uma tabela campos compostos e campos multivalorados. E aí, né, a gente aplica a regra como está nesses exemplos aqui abaixo. A segunda forma normal consiste em tirar as dependências transitivas, né, as dependências funcionais, tá? Então a gente não pode ter aí dependências funcionais parciais, falei funcionais não, dependências parciais dentro das nossas tabelas, tá? Então, para a nossa tabela estar de acordo, né, para ela estar certa na segunda forma normal, ela precisa estar na primeira forma normal, beleza? Então ela precisa já ter corrigido os problemas da primeira forma normal. Depois que ela corrigir os problemas da primeira forma normal, ela precisa corrigir os problemas dela, que é não existir dependências parciais e todos os atributos não chave são funcionalmente dependentes de todas as partes de uma chave primária, beleza? Caso tenha dependência parcial, deve-se criar uma tabela com os dados. Então, turma, para quem assistiu o Eu, Robô, deve se lembrar lá das 3 leis da robótica, né? Que agora não sei se eu vou lembrar, mas era a primeira regra da robótica era que um robô não pode matar um humano, nem ferir um humano. A segunda lei da robótica era que um robô deve obedecer todas as regras de um humano, contanto que essa segunda regra não violasse a primeira, né? Então, um robô ele teria que primeiro não matar, não ferir nenhum humano, e depois dessa primeira regra, dessa primeira normalização, ele teria que atender a segunda, que é obedecer a todas as regras do humano. Então, se o humano falasse para um robô lá no robô que era para o robô matar determinada pessoa, o robô não poderia fazer isso porque infringiria a primeira regra, certo? E aqui no banco de dados eu tiro isso também como uma comparação. Para eu estar na segunda regra, eu tenho que atender a minha primeira regra. Assim também como para eu estar na terceira regra, eu tenho que atender a segunda, que também atenderia a primeira. Beleza? Então vamos para o exemplo prático aqui para a gente entender e finalizar isso aqui. De novo, eu tenho uma tabela não normalizada aqui acima, certo? Uma tabela não normalizada, onde eu tenho aqui vários campos, tenho aqui o código, né, do funcionário, o nome do funcionário, o sexo dele, o departamento que ele trabalha, o nome do departamento e o gerente desse departamento, tá? Como eu falei para vocês, aplicando essa normalização aqui, o nosso resultado seria uma tabela como está aqui abaixo, ó. Eu separo, tá? Basicamente, para economizar um pouquinho de tempo, eu separo o que é informação do funcionário, fica só na tabela funcionário. O que é informação do departamento, fica só na tabela de departamento. E aí, para eu ter um vínculo entre a tabela de funcionários e a tabela de departamento, eu faço através da minha chave estrangeira, que está aqui, ó, código do departamento. Ele é chave primária na tabela de departamento e a chave estrangeira na tabela de funcionário. Tudo bem? Então aqui, ó, na minha tabela de funcionário agora, eu tenho só o código do funcionário, o nome do funcionário e o sexo dele. Na minha tabela de departamento, eu tenho só o código do departamento, o nome do departamento e o gerente do departamento. Separei. Acima a tabela sem normalização, abaixo a tabela normalizada. E aí eu referencio, né, a partir de uma chave estrangeira, um vínculo para eu poder saber que o Pedro trabalha no departamento 11, que a Lia trabalha no 22, que o Roberto no 33 e assim por diante. Tudo bem?
essa é a segunda forma normal. É separar o que pertence, informações que pertencem a um segmento, fica em uma tabela, informações que pertencem a outro segmento, fica em outra tabela. Tá? Falando a grosso modo, só por conta aqui do nosso tempo, né? Como eu falei para vocês, esse assunto de normalização, ele é pano para manga, tá? Então, de uma forma mais enxuta, é essa a dica que eu daria para vocês. Um outro exemplo aqui, só para a gente ver se a gente entendeu, ó. Código do cliente, código do projeto, horas trabalhadas. Nome, sexo, nome do projeto e local do projeto. Acima, eu tenho uma tabela sem normalização, certo? E aí, aplicando a segunda forma normal nessa minha tabela, eu teria esse escopo aqui de baixo. Eu teria uma tabela somente com as informações do projeto, que é o código do projeto, nome do projeto e local do projeto. Eu teria aqui uma outra tabela somente com as informações do cliente, código do cliente, nome do cliente e sexo, tá? E aí, esse campo aqui, ó, horas trabalhadas, esse campo de horas trabalhadas, ele depende de duas condicionais. Ele depende do código do cliente e depende do código do projeto, para eu saber qual cliente trabalhou em qual projeto, né? Então aqui foi criado uma terceira tabela, uma terceira entidade, que entra lá naquela questão da entidade fraca, tá? Então essa entidade aqui, ó, que é a entidade fraca, ela só existe porque existe um projeto, porque existe um cliente. Percebam que ela não tem chave primária dela mesmo. Ela tem só a chave estrangeira, que é o código do cliente, e só a chave estrangeira, que é o código do projeto. Mas aqui eu consegui, né, entender e vincular que o meu cliente 240 trabalhou no projeto 11 por 100 horas, e assim sucessivamente. Beleza? Isso daqui é a aplicação da segunda forma normal. E por fim, vamos finalizar aqui a terceira forma normal. Diz o seguinte: para estar na terceira forma normal, então a terceira forma normal, ela determina que não pode existir atributos com dependências transitivas em uma tabela, tá? Pois podem provocar anomalias de inclusão, manutenção e deleção, ou exclusão, né? Então, para a gente poder aplicar a terceira forma normal, ela precisa já ter passado pela segunda forma normal, beleza? Então, é um processo, beleza? A gente aplica a primeira, aplicou a primeira, verifica se dá para aplicar a segunda, aplicou a segunda, verifica se dá para aplicar a terceira, beleza? Se você aplicou a primeira e não der para aplicar a segunda, tudo bem, acabou ali na primeira. Agora, se você aplicou a primeira e viu que ainda não compreendeu, ainda não foi aplicada a segunda, aí você aplica a segunda. Se você aplicou a segunda e viu que não tem nenhuma normalização da terceira, beleza, acabou ali. Senão você aplica a terceira, beleza? Então, a regra é estar na segunda forma normal, que consequentemente precisa estar na primeira forma normal, né? Pensem lá nas 3 leis da robótica do robô que eu mencionei. E não existir dependências transitivas, beleza? Então vamos entender o que é uma dependência transitiva. Uma dependência transitiva, ó, uma tabela sem normalização aqui, ó. Então eu tenho aqui o código do remédio, o ID do paciente, o nome do paciente, o nome do remédio, o valor unitário, a quantidade e o valor total. Beleza? Então, o que é uma dependência transitiva? Uma dependência transitiva é quando dentro de uma tabela nós temos uma coluna que ela, para ela existir, ela não depende de nenhuma chave primária, tá? Então, vamos pensar aqui, ó. Código do remédio, ele é uma chave primária dos dados de remédio, lá da minha tabela remédio, né? Código do cliente, aqui o ID do paciente, né? Ele é uma chave primária lá da minha tabela de paciente, que vai conter as informações do paciente. Então, se eu aplico aqui, a primeira coisa que eu deveria aplicar aqui é a segunda forma normal, ó. Então, tá vendo? Eu tenho essa tabela aqui, que primeiro eu tenho que aplicar a segunda forma normal dela, que é separar o que é informação de paciente, fica na tabela paciente, o que é informação de remédio, fica na tabela remédio. Então, nesse ponto aqui, ó, abaixo, né, acima é a tabela sem normalização
e abaixo a tabela normalizada. Então, separei aqui primeiro, coloquei todas as informações do remédio em uma tabela e todas as informações do paciente em outra tabela, beleza? Então aqui também não posso esquecer de vincular, né? Já que eu quero vincular um determinado paciente a um determinado remédio, eu preciso criar a chave estrangeira, que ela está aqui, ó. O código do remédio veio aqui como uma chave estrangeira para a tabela paciente, né? Então eu consigo saber que o Fernando necessita do remédio número 1, o Geraldo do remédio número 2, o Jair do 3 e assim por diante. Beleza? Só que percebam que essa coluna aqui, ó, valor unitário, essa coluna aqui, ó, valor total aqui acima, quando ainda não tinha normalização, valor total, ela depende do que? O valor total ele depende do valor unitário e da quantidade, certo? E aí, isso daqui é uma dependência transitiva, é quando uma determinada coluna, como por exemplo o valor total, depende de uma outra coluna que não é chave primária, tá? E aí isso daqui gera problemas no nosso banco, na nossa estrutura de banco de dados, porque imaginem só, você tem aqui a coluna valor total, que está dependendo do valor unitário multiplicado pela quantidade, certo? Porém, essa coluna aqui de valor unitário, um dia ela pode deixar de existir. Ou a tabela de quantidade, um dia ela pode deixar de existir. E aí como é que você vai calcular o valor total? Então, esse valor total aqui, ele não deve existir dentro das nossas tabelas. Ele é gerado, né? Claro, você vai falar, mas e aí, professor, como é que eu vou saber qual é o valor total de uma determinada compra? Você pega a informação do valor unitário do determinado item, pega a quantidade que ele foi vendido, e aí você, na sua aplicação, faz ali uma conta matemática simples, né? De um multiplicado pelo outro, tá? Faz essa multiplicação desses dois itens e joga em tela, apresenta na tela ou no relatório para o teu cliente. Mas você não armazena esse dado, você não guarda esse dado dentro do banco, beleza? Porque esse dado aqui, como ele depende de duas colunas aqui, de dois atributos que não são chaves, um dia, se um desses dois atributos falharem, vai dar problema no valor total. Beleza? Então, essa é a terceira forma normal, é você garantir que não exista nenhuma coluna que dependa de outra coluna que não seja chave. Beleza, galera? E aí aqui está um passo a passo da normalização. Então, putz, é muito passo, é muita coisa, eu já esqueci tudo. Então, tá aqui uma dica, tá um passo a passo. Se você tiver lá uma tabela não normalizada, lembre-se que você precisa primeiro, né, pega a sua tabela não normalizada e adiciona para ela as chaves, beleza? E remova os atributos compostos e multivalorados. Então aqui é a primeira forma normal, ó. Pega a não normalizada, adiciona a chave e remova os atributos compostos e multivalorados. Aplicou aí a primeira forma normal, show de bola. Depois verifica se ela tem lá as dependências parciais. O que é as dependências parciais, né? Falando aqui a grosso modo, mas enxutamente, é você separar o que é informação de um determinado segmento para uma tabela e o que é informação de outro determinado segmento para outra tabela. Beleza? Então, fez isso, você aplicou a segunda forma normal. Por fim, verifica se não tem nenhuma dependência transitiva, que é isso que a gente acabou de falar, tá? Então verifica se não tem nenhuma coluna na sua tabela que dependa de outras colunas que não sejam chaves. Perfeito? E aí com isso a gente aplicou os 3 passos da normalização principais, né? São as regras fundamentais aí para que você possa ter um banco de dados íntegro que não vai te dar dor de cabeça. E depois que você aplicou tudo isso, você montou o seu diagrama e bora, pau no gato. Acabamos aqui a nossa revisão, tá? Com essa revisão, acho que vocês conseguiram, como eu comentei, relembrar alguns pontos que talvez não ficaram claros, né? Pelo que eu pude puxar lá pela avaliação diagnóstica, ou que talvez vocês esqueceram, beleza? E aí,
com esse conhecimento, a partir da próxima aula, a gente parte para a parte prática, tá? Então, na parte prática, galera, a gente vai precisar de duas ferramentas, tá? Que eu acredito que vocês já devam ter na máquina de vocês, que é essa ferramenta aqui, ó, o Champ, beleza? Champ Control é uma das ferramentas que nós vamos precisar, porque a partir dele a gente vai gerar digamos um emulador de servidor de banco de dados na nossa máquina, e a outra é o SGBD aqui, MySQL Workbench, beleza? São super simples de baixar e instalar, conforme for, se você não tiver na sua máquina, pelo menos baixem eles, tá? É só você colocar lá no Google Champ, que você vai cair no site do Champ e só faça o download dele, e coloca na sua máquina MySQL Workbench, você vai cair no site deles e faça o download dele também, que aí na próxima aula a gente vai fazer a aula ao vivo, né? Então aí eu consigo verificar se caso você teve algum problema, eu mostro como fazer a instalação, a configuração e afins, tá? É coisa bem rápida e bem simples, beleza? E aí a gente parte para a aula mais voltado já a de fato o segundo semestre, né? Hoje foi só uma revisão. Beleza, galera? É isso, eu espero que foi corrido, né? Foi puxado aí, muita informação. Como eu falei, são 6 meses em 2 horas, né? Deu quanto tempo aqui? Deixa eu ver. 1h40, mais ou menos, 1h35 de vídeo aí. É muita informação, né? É uma revisão, mas para a gente não se estender, não se prolongar muito mais, né? Com um assunto que talvez vocês já dominem, eu preferi fazer dessa forma, né? Até porque se você já tiver o domínio, você vai pulando, vai por 1 × 2, aquilo que eu sempre tenho falado com vocês. E aí na próxima aula a gente vem para o conteúdo de fato de segundo módulo, beleza? Galera, é isso. Não se esqueçam de publicar aí que vocês finalizaram, né? Comentem aí que vocês terminaram de assistir a aula. Se tiverem dúvidas, perguntem, tá? E nós voltamos a nos encontrar na nossa próxima aula. Valeu, galera, uma boa noite e até a próxima semana.